Olá, Amadurez falando, é um prazer falar com vocês. A pauta do dia é as mentiras que contam nos projetos de software, é um tema bastante interessante, eu recebi muitas contribuições. Eu acho que a gente poderia passar aqui dias e dias conversando sobre o assunto, de tão interessante que é, principalmente as pessoas que estão convivendo diretamente com o desenvolvimento de software. Quem quiser manter contato, participa no e-mail ramonduraz@2pc.software. Você pode mandar sugestões de temas, precisar de ajuda na sua estratégia de desenvolvimento de software. Faça contato conosco também, que é um enorme prazer. Faz parte do meu trabalho ajudar empresas a modernizar a sua estratégia de aplicações. E aí uma mentira clássica, né? Que é na minha máquina funciona. Você já falou isso alguma vez? Você já viu alguém falar alguma vez? E toda vez que essa pessoa fala, sempre está com problema fora daquele contexto. Então isso é um assunto bem interessante. Eu acho que o mundo de pessoas desenvolvedoras de software convive muito bem com essa frase, né? E a gente tem que trabalhar efetivamente para que esse problema não aconteça, tá? E até para que tenha uma outra dimensão. Quando entrou esse mundo de containerização, eu acho que esse assunto caiu um pouco, né? Agora eu vou falar que no meu container funciona, né? Então é muito interessante a gente olhar que quando você projetar a tua estratégia de aplicação, você tem que ter uma estratégia de teste que garanta realmente uma testabilidade independente do teu ambiente de desenvolvimento. Então acho que é um assunto que foi bem tratado dentro do contexto de containerização de aplicação. Mas vocês já viram quantos projetos de software começaram com um sisteminha, um softwarezinho, tá? E viraram verdadeiros alienígenas, né? Dentro das empresas, e hoje se tornaram aplicações que não conseguem ter manutenção, né? Porque cada vez que você entra para fazer a manutenção, diversos outros problemas surgem na sequência. E aí vem uma série de paradigmas, né, que envolvem desde a concepção do projeto, a visão e a profundidade, né, do tamanho desse projeto. Eu acho que é um trabalho de várias pessoas envolvidas, né, não somente de quem está visualizando o alto nível do backlog, mas também do time, né, de desenvolvimento, que precisa estar atento sobre o impacto, né, de cada implementação, de cada mudança. Isso é fundamental para ajudar no entendimento, principalmente nesse momento que nós estamos de transformação digital, de empresas usando cada vez mais tecnologia. E é fundamental que o projeto comece para ser certo, tá? Do que começar com uma visão equivocada, tá? E essa visão equivocada acabar prejudicando todo o esforço envolvido, expectativa. E como a empresa depende do software, isso compromete o futuro da empresa, compromete o futuro das pessoas que vão usar aquele software, né? É bem interessante a gente sempre olhar para essa visão de ecossistema, tá? Das pessoas que trabalham nessa empresa, dos parceiros e dos clientes da empresa, né? Então, toda uma empresa é uma empresa de software, a gente precisa entender isso cada vez mais e a importância, né, da questão do planejamento. Eu vejo o time de desenvolvimento destacar toda a culpa pela falta de visão ao time de negócio, e aí eu quero trazer a corresponsabilidade para todos vocês aqui também, porque muitas vezes vocês acabam também não trabalhando efetivamente a visão de impacto e conversando com o negócio sobre o tamanho desse impacto, sobre o tamanho do escopo efetivo desse projeto. É aquele famoso botãozinho, né? Coloca um botãozinho e ninguém entende assim. Eu quero que esse botão emita uma nota fiscal, eu quero que esse botão aqui faça A, B, C, eu quero que esse botão faça D, E, F, tá? Então, cabe a gente também entrar no negócio. Esse é um trabalho que tem feito muito forte com as equipes de desenvolvimento, os clientes que eu venho conversando, para que eles participem cada vez mais, entendendo o negócio, tá? E até ajudando o cliente a entender a complexidade, só que usando a linguagem de negócio. Porque esse é o desafio. Às vezes a gente fala muito em tecnologia, tá? E acaba não comunicando a profundidade desse escopo de negócio. E aí eu acho e recomendo a todos sempre, né, aprofundar os estudos em Domain Driven Design, buscar caminhos de interlocução com as áreas de negócio para que vocês consigam dar visibilidade, por exemplo, de uma determinada implementação e de qual o escopo dessa mudança. Então aquele campo novo que vai entrar agora, tá? E é só um campozinho e o time está demorando demais para colocar esse campo, e as pessoas precisam começar a compreender, tá?
Então, se você fizer um mapa de complexidade, demonstrando qual é o escopo do projeto e puxando pontos que aquela modificação vai afetar na sua estrutura de aplicação, vocês vão ver que vocês vão ajudar a combater essa questão de visão distorcida, né? Então, é muito importante o trabalho de todos vocês dentro da construção, né, da visão, e não somente na materialização. Eu chamo sempre essa atenção porque grande parte dos problemas são resolvidos ainda no alinhamento da expectativa. Se você sabe que vai ter um problema, por que você faz e segue em frente, né? Então, as empresas estão cansadas desses processos de falhas de forma repetitiva, tá? Então, está na hora das equipes também se reunirem, fazerem alta avaliação dos processos que estão executando e darem feedback, tá? De como melhorar. Porque se vocês não pararem para reagir a esses pontos, vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados ruins, né? E aí, o nosso objetivo é justamente trazer reflexões e pontos que vão ajudar a elevar o nível do projeto. Eu sempre convido vocês a serem um agente de transformação. É dessa forma que a gente vai conseguir elevar a maturidade do nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Portanto, estejam atentos, né, às famosas mentiras que nós escutamos dos projetos de software e vamos trabalhar efetivamente, né, para dissolver essas discussões equivocadas, né? Aí acontece N cenários, né? Os ambientes de dev de homologação estão iguais. Esse é um cenário bem comum no passado, talvez muitas empresas ainda convivam, não? Que não tem um ambiente containerizado. Então, se você trabalha com uma estratégia de containerização, essa discussão ela fica mais simples, porque você vai criar uma imagem, tá, do delivery que você está fazendo e promover isso dentro dos seus ambientes. Então, facilita também até a testabilidade e a evolução daquela versão para a produção. Tem empresas que não têm até hoje uma estratégia efetiva, tá, de DevOps, com modelos de CI, Continuous Integration, com modelos de Continuous Delivery, Deployment, para ajudar na automação desse processo. Então, muitas falhas ainda são baseadas em processos de publicação artesanais. E a gente tem que superar essas discussões, tá? Usando tecnologia, usando serviços de nuvem e usando containerização de aplicação, porque o objetivo é facilitar a nossa experiência de desenvolvimento para que a gente não fique convivendo nesse mundo imaginário de que as coisas estão tudo funcionando e não estão. Para funcionar é necessário ações, tá? Então vocês precisam estar sempre atentos para identificar visões distorcidas e atuar na correção. Se o processo está falhando, tem que sentar todos os envolvidos e traçar uma discussão e um plano para que isso não seja tratado com uma simplicidade que não é, tá? Porque se você coloca uma versão errada ou homologa uma versão errada e coloca uma outra versão em produção, você vai trazer um prejuízo muito grande para todos na organização, tá? E aí fica aquela discussão sem fim, onde está o problema. Vocês não acreditam, mas até hoje eu encontro projetos que publicações equivocadas caem em produção. Então, isso para mim é um assunto inadmissível. É um nível de maturidade em estratégia de DevOps zero, né? Eu acho que nenhuma empresa hoje precisa conviver mais com esse risco, tá? A gente já trata o tema há muitos anos, tá? E assim, a gente tem excelentes ferramentas, excelentes estratégias para suportar essas discussões. Uma outra coisa que eu escuto bastante, né? O cloud não funciona direito, tá? Acho que esse é um tema bastante aberto aí para discutir também. Já se passou essa discussão de ir ou não ir para a nuvem, tá? E a discussão você precisa entender, tá, que a escalabilidade, a performance depende da sua aplicação. Então tem que parar com essa história de achar que porque está na nuvem vai acontecer uma mão mágica no seu projeto. Então o mínimo que vai acontecer é uma cobrança alta pela ineficiência de execução da sua aplicação. Então não acredite nessa história de mágica, tá? Os serviços de nuvem oferecem funcionalidades incríveis, tá?
Isso eu faço questão de ressaltar. Mas eu estou chamando a responsabilidade aqui. Estou falando de estratégia. E aí, quando eu estou falando de estratégia, se você não começar uma estratégia de software visando desenvolver uma aplicação nativa para a nuvem, como você espera ter uma experiência efetiva de nuvem? Então, essa é uma reflexão e não adianta ficar criando limitadores para ir para a nuvem sem se preocupar em criar uma aplicação nativa para a nuvem. Tá? Então, vamos repensar também esse conceito para que a gente não entre, né, nesse ciclo vicioso. Mas falando de software, quantas vezes você já escutou, né? Faz uma alteraçãozinha, faz um if, né? Coloca um ifzinho aí, é rapidinho. Eu, inclusive, fico aqui acompanhando, né? E isso demora meses até às vezes, tá? Isso é bem interessante, isso faz parte do mundo de software, faz parte de falhas nossas, né? Que não projetamos as aplicações para sofrer mudança e é erro de quem pensa que software não vai evoluir, tá? Não vem com essa visão, porque vocês não vão avançar os projetos de software desse jeito. A visão é o contrário. Você tem que estar preparado para a evolução. E essa preparação, sim, efetiva, envolve muito esforço. Não tem almoço grátis também, tá? Você precisa planejar uma estratégia de arquitetura de software, planejar uma estratégia de desacoplamento, reuso. Olha que coisas interessantes. Isso tem um valor absurdo, tá? Desenvolvimento orientado a teste. Tudo isso vai contribuir para que efetivamente uma mudançazinha seja uma mudança. Porque no modelo tradicional, até colocar um if pode ser um cenário que derrube a sua empresa, tá? Isso é o mundo do software. E todo mundo precisa entender que as empresas dependem do software, tá? E uma aplicação equivocada pode gerar um prejuízo absurdo. Então, estejam atentos, né? Que a gente consegue quebrar esses mitos desde que estejamos, né? Trabalhando, pensando na transformação dos nossos projetos. E se você prepara um projeto para mudança, você efetivamente vai conseguir fazer essa mudança. Aí realmente você vai atender o negócio, seja uma mudança evolutiva, seja qual for o modelo de mudança, porque você vai conseguir, inclusive, atuar num ponto muito pequeno, tá? E ter um processo de automação de testes que vai ajudar no controle da qualidade, no controle do impacto desse processo. Então, é um ponto muito importante, tá? E a gente não fala mais em qualidade somente olhando para a regra de negócio. Olha, só olhando para a regra de negócio. Muito interessante. Mas a gente tem que olhar para a performance também, tá? A gente tem que olhar para a segurança também. Então, são vários pontos que vocês precisam testar num processo de mudança. Por quê? Se a sua empresa é uma empresa digital e a empresa para de operar, o que acontece? Ela para de vender, para de colocar dinheiro no caixa. É simples assim, tá? E isso pode prejudicar uma cadeia, né, de pessoas, colaboradores da empresa, clientes, fornecedores. E a gente tem que estar sempre atento a esses passos, né? Uma visão equivocada nossa de implementação pode desandar num problema em cascata dentro da nossa operação. Uma outra grande questão faz um MVP, né? Eu inclusive vou abrir uma pauta só para discutir esse tema. A gente tem algumas pegadas meio equivocadas de pegar determinados conceitos e traduzir diferente, né? Desenvolver uma estratégia de software e chamar de MVP para fazer um software mal feito, isso não é um MVP, tá? Então, esse é um tema também bastante profundo a discutir em diversas oportunidades. Se você quiser fazer um negócio zoado, meia boca, faça, mas não fica colocando palavra bonita, tá? Para vender isso depois. Faz errado, entende? Pronto, tá todo mundo fazendo errado, tá? Agora, distorcer conceitos, para mim, é um desaforo, tá? Então, eu sou muito rígido nessas discussões, porque acaba estragando coisas muito bem elaboradas no mercado e aí gera uma crise de confiança, tá? Quando você vai realmente tentar fazer uma iniciativa bacana de inovação
e aí as pessoas confundem com aquele processo zoado que foi feito, tá? Então isso é um dos grandes erros que eu acompanho, e toda vez que passa na minha frente eu piso no pé e chamo a discussão, tá? Então, outra coisa bastante interessante, né? Baixa aí o código fonte e compila, é só isso para fazer funcionar, tá? É só isso que precisa para poder rodar e implantar. É engraçado porque até hoje essas discussões acontecem, tá? Então, quantas vezes você chegou num projeto, baixou e a aplicação não roda, né? E alguém falou para você que era só isso, tá? Então, essa é uma mentira clássica também para quem está entrando em um novo projeto. Então, quem está desenvolvendo as aplicações, se preocupem com outra pessoa que vai evoluir o desenvolvimento. E se preocupar também envolve o básico, né? Fazer com que o software, que a aplicação execute, compile, tá? E, obviamente, se você conectar isso junto com um pipeline de DevOps, né? Com integração contínua, e você pode cuidar, inclusive, desse processo para evitar que esses problemas se propaguem para todos, né? Principalmente, o maior problema de quem está chegando em um projeto, por exemplo, e perde um grande tempo, é para tentar fazer a aplicação rodar, né? Outros times vão tentar colocar essa aplicação em produção e às vezes não conseguem, de tão complexo que está o processo. Então, são pontos importantes que precisam estar claros também para todo mundo que está participando do ecossistema de desenvolvimento. Mas todos esses cenários fazem parte, né, do nosso ciclo de desenvolvimento. A gente tem trabalhado há muitos anos com discussões de iniciativas de transformação ágil, tá? E efetivamente tem ajudado nas discussões de colaboração no projeto. E, obviamente, os projetos não estão ágeis, tá? Você pode estar organizando um cronograma ágil e a grande mentira e falácia, né, é chamar o projeto de ágil. E vocês que estão trabalhando aí direto na trincheira, vocês sabem muito bem o que eu estou falando, tá? Você monta um projeto que não está estruturado, cheio de problema, né? Com um retrabalho absurdo. Cada mudança envolve um risco operacional altíssimo. E você chama de projeto ágil, tá? Então, agilidade ainda é um termo que não está compreendido por todos, tá? É um assunto que eu venho tratando também já faz algum tempo, principalmente nesse movimento de montar squads, né? É chique você chegar na empresa e falar que tem squads. Eu fico observando como essas coisas acontecem e só faço dar risada, tá? Porque é mais do mesmo para levar no mesmo lugar. Se você quer realmente adotar uma iniciativa, siga todos os fundamentos da iniciativa e remova os impedimentos que vão impedir a execução dessa iniciativa. Não adianta você colocar uma placa e falar que nós somos ágil, tá? Sem ser ágil, porque a sua operação ela não é ágil. Então isso é fake total, tá? É acreditar numa coisa que não existe. Isso nunca vai dar certo. Então, se você quer realmente ter uma experiência ágil e aí em desenvolvimento de software, você precisa trabalhar para isso. E o trabalho é duro, tá? No início você precisa reconstruir a fundação do seu software, planejar uma arquitetura para isso, de novo, seguir todos os fundamentos, que são experiências conquistadas, que nós conquistamos no mercado ao longo de muitos longos anos, tá? Desde a orientação ao objeto, né? Desde o reuso, desde o desacoplamento, desde a padronização, e demais estratégias conhecidas do mercado que não são aplicadas, tá? E o que é que resulta? A gente faz um software que não torna o nosso desenvolvimento ágil. E aí como é que você chama o seu projeto de projeto ágil, né? Então é a síndrome de fingir que é ágil. E essa síndrome ela não entrega, tá? Aí você depois vem e bota o nome de um squad, squads A, B. A proposta de squads é uma outra discussão aqui, eu não estou trazendo essa proposta efetiva dessa discussão, mas sim, na prática, né? Você tem dois times trabalhando em paralelo, sendo que o teu projeto de software não permite esse paralelismo, né? Você tem inteligência de negócio misturada em tudo quanto é coisa, cada coisa que você mexe quebra tudo. Quem nunca viu, quem não está vivendo um cenário como esse, tá? Então, isso são pontos importantes para a gente refletir sobre as mentiras contadas nos projetos de software, tá?
E o papel de vocês aqui, em discussões como essa de estratégia, é justamente a gente levantar esses pontos, tá? E se preparar como agente de transformação para começar a estruturar mudanças, tá? É muito importante todos entenderem que, assim como as tecnologias evoluíram ao longo dos anos, hoje nós temos excelentes plataformas de cloud, plataformas de desenvolvimento, plataformas de DevOps. Nós evoluímos também o como desenvolver software, tá? E essa é uma discussão que eu bato muito forte com todos. Nós evoluímos o como desenvolver software. E essa evolução ela não foi empírica, tá? Ela foi baseada em muitos erros. Então todos esses erros ao longo dos últimos anos, tá, se tornaram aprendizados. Então começou a empacotar processos de aprendizados. A gente tem que entender, eu não preciso ter esses erros de novo, tá? E aí envolve desde questões de padrões de desenvolvimento até práticas adotadas no mercado que vão nos ajudar a antecipar, né, e evitar determinados cenários que você não precisa ficar repetindo, preso, tá? Então, isso é fundamental em qualquer projeto de desenvolvimento. E você quer que eu te conte uma mentira master? Né? Essa é bem engraçada e eu tenho experiência prática disso, tá? Eu acompanho projetos complexos de desenvolvimento nos últimos 15 anos. E vocês podem imaginar como é o meu dia a dia conversando sobre projetos todos os dias, tá? Eu brinco que eu tenho mais de 100 anos trabalhando com isso, porque eu vivo a experiência, né? E a experiência rica, e eu sou muito feliz no que eu faço, porque eu acabo aprendendo todos os dias com os projetos que eu trabalho, tá? Então, o nosso time tem uma penetração em diversos tipos de projetos, e isso nos provoca todos os dias com questões que vão desde desafios, né, específicos de cada cliente, modelos de cultura também, porque isso é super importante, isso afeta diretamente. A gente olha o Brasil como um país só, tá? Mas cada projeto tem um contexto, tem uma história, e é muito importante as pessoas entenderem até a própria cultura envolvida, a cultura da empresa também, para ajudar nesse processo de transformação. E aí, eu já escutei isso na prática, tá? Ramon, aconteceu um fato aqui, né? Liberou 10 a 11 pessoas de um projeto. Eu trouxe para esse projeto aqui que nós estamos discutindo. As pessoas estão aqui, estão 100% ocupadas e eu esperava aumentar a minha entrega, tá? E a produtividade caiu e os problemas aumentaram. Como uma pessoa consegue entender isso, né? Então você está querendo andar mais rápido, você coloca mais pessoas trabalhando e você acabou diminuindo, né, a sua entrega. Então são coisas que acontecem no universo do software e é difícil até para muitas pessoas entenderem. E tem a maioria das empresas vivem isso hoje, tá? E aí começa a criar aquele caos onde o próprio grupo de trabalho que estaria trabalhando positivamente, tá? Mas a infraestrutura do software, ela não contribui com o resultado. E aí cada mudança que é incorporada, surgem mais 10 problemas. Aí você começa a corrigir os 10 problemas, surge mais 100. Aí vira uma situação caótica, onde você passa o dia todo, né? Dando manutenção e sem entregar o resultado de evolução do negócio, né? Quem nunca trabalhou dentro de um contexto desse? Quantas empresas estão presas hoje dentro desse contexto? A gente está falando de transformação digital, em ser mais ágil, em ser mais competitivo. Então veja que os processos estão sempre ligados a como o software foi construído. Daí o ponto de identificar cenários e iniciar uma modernização. E essa modernização tem que rever, né, todos os problemas atuais para que eles não se repitam e usar novas práticas, porque senão você repete naturalmente, tá? O desenvolvimento do mesmo software. Outra mentira muito comum que a gente escuta e é bem engraçado, né? Não deu tempo de testar, já fiz a sua mudançazinha aqui, coloca em produção aí porque é super simples, né? Vocês já viram quantas mudanças simples trazem problemas gigantes em produção? Eu acho que essas são as piores, né? Porque a gente acaba subestimando
e joga aquele problema e daqui a pouco aquele problema gera um outro problema em cascata. E aí tá um time inteiro parado. Vocês já pararam para pensar quantas empresas desperdiçam na sua operação? Acho que ninguém contabiliza isso com medo, tá? De mostrar. Ou com medo de perceber o quanto os projetos de software consomem de investimento. E aí você vê uma operação de uma empresa girando em círculos, tá? Tentando inovar com boa vontade, mas não consegue, porque não é questão de boa vontade. E aí está aquele ponto, né? Não é questão, as pessoas estão ali disponíveis, estão ali empenhadas, estão dedicando muito mais tempo do que deveriam, mas o resultado não está acontecendo. Por quê? Porque estão fazendo a mesma coisa, né? E aí eu digo, estão presos no flow, todo mundo olhando para o problema, e o foco tem que ser na solução. Então, esse é o grande desafio. Eu participo sobre esse tipo de discussão todos os dias, tá? Todos os dias, acreditem. Isso pode estar acontecendo em um projeto de software perto de você. E a vantagem de você estar aqui conversando conosco é a oportunidade de promover a reflexão. Porque quando você começa a olhar, né, com uma visão de fora, você começa a perceber os problemas e às vezes questões simples você pode resolver imediato para diminuir esse loop, né? E aí você olha os projetos, eles andam em loop, de forma como um furacão. E se você tenta ajudar, sabe o que acontece? É bem interessante isso. Quando você tenta, encosta para ajudar, olha, será que eu posso ajudar? As pessoas não querem ajuda, elas simplesmente querem que você entre dentro do furacão e seja mais um membro do projeto Furacão. Isso é incrível, parece que é uma coisa humana, tá? Do processo. Então, é super importante, né? Se você está chegando em um projeto, entender, né, o fluxo daquele projeto para que você não se torne vítima do mesmo, tá? Muitas vezes as empresas trazem pessoas novas, com novas ideias, pessoas entram nesse flow e são consumidas pela operação e se tornam fruto da própria operação, tá? E aí acaba não contribuindo para a transformação. O desgaste é contínuo para todos. Mas o ponto em relação à mudança, só reforçando, nós precisamos preparar as aplicações para que as mudanças sejam feitas. Então, esse é um pilar fundamental em quem deseja trabalhar com software. Não espere uma visão de negócio fixa que não vai evoluir. Principalmente nos tempos atuais, tá? Eu garanto a você, porque eu trabalho nesse mercado há mais de 25 anos e lá atrás a evolução já acontecia, tá? Já acontecia muito. Hoje, eu acho que aumentou 1000%. E não é uma questão porque eu quero ficar fazendo mudanças. Não! A gente está num novo momento do mercado, as empresas precisam trazer novas respostas, uma alta competitividade, tá? Global, empresas pequenas, médias, grandes, correndo entre si, todas com acesso à tecnologia. Então, é um novo momento. E nesse novo momento, quem consegue cada vez mais aproximar experiências com o cliente e se tornar cada vez mais eficiente, ágil e conseguir manter esse ciclo de inovação, são as empresas que vão liderar, tá? E aí eu chamo todos os profissionais que atuam na área de software para se colocarem como clientes também dessas empresas, né? Às vezes a gente pensa do outro lado, está preso dentro da nossa visão de desenvolvimento e esquece essa realidade, tá? Então é super importante você olhar como cliente para uma empresa e falar assim, você contrataria um serviço dessa empresa que você trabalha? Você já parou para pensar nisso? Se o seu cliente contratar esse serviço com esse nível de problema que você está vivendo aí, essa experiência que você como cliente gostaria? Certamente não, tá? Então, são pontos importantes para você entender, tá? E começar o ciclo de melhoria, tá? Primeiro, reconhecer que tem problema. Eu acho que talvez um dos maiores desafios, né, que eu observo nos projetos é a questão do reconhecimento, por incrível que pareça. As pessoas demoram a entender que elas estão presas dentro de um ciclo repetitivo de problema, tá? E aí depois reconhecer, olha, eu preciso de ajuda.
E não é feio pedir ajuda, tá? Esse talvez seja um dos pontos que a gente tem que superar essa questão de ego, tá? Também. Porque pedir ajuda não é feio, inclusive é inteligente, porque você vai receber uma ajuda e vai avançar no próximo nível, tá? Então, peça ajuda para o seu colega, peça ajuda para outra pessoa dentro da sua empresa. Chama o Ramon também ajuda, tá? Mas não fique preso. Se você encontrou um contexto que você vê que está girando em círculos, comunica a sua equipe, tá? Traz outras pessoas para discutir o tema. Eu garanto que mais pessoas olhando, tá? De óticas diferentes, como um jogo de xadrez, né? Não sei se vocês já jogaram xadrez, é um jogo bem legal. Quem está de fora tem uma outra visão 360 graus. Por quê? Porque não está ali dentro, concentrado naquele processo. E no código é isso também, né? Vocês que me acompanham e desenvolvem software sabem, a gente entra numa outra visão, numa outra dimensão. E nesse novo momento eu preciso trazer vocês para a dimensão de fora, para que vocês contribuam, né, com o processo de mudança. Por quê? Porque senão esses pontos de vista equivocados sobre desenvolvimento de software, eles vão continuar perdurando, tá? E a gente tem que acabar com essa história de softwarezinho, de mudançazinha, de impactozinho, tá? Você quer ter uma estratégia evolutiva? Então você vai projetar um software para evoluir. E isso é um procedimento obrigatório em qualquer modelo de desenvolvimento de software, em qualquer modelo de empresa. Por quê? Porque o retrabalho, o custo, como eu chamo de propriedade do software, é mais caro do que o custo de desenvolvimento. Isso é incrível, tá? Então, a empresa que contabilizar isso, o quanto gasta com retrabalho, aquela publicação rapidinha que não foi produtiva, tá? Então, assim, a gente tem que acabar com essas falsas verdades e começar a entender que precisa pensar realmente em estratégia para romper essa barreira de desenvolvimento de software e suportar a inovação. Existe uma coisa que me incomoda demais. Chegar nas empresas, converso com os times de desenvolvimento, com times de tecnologia e times de negócio, converso com os executivos e a palavra da vez é assim: nós precisamos inovar, mas a nossa limitação está na área de tecnologia. É duro para mim escutar isso, tá? É duro para mim escutar. Então, eu preciso trazer essa mensagem para os times de tecnologia, para que eles comecem a pensar diferente e entenderem que nunca estiveram num momento tão bom, tá? Um momento onde a empresa tem prioridade em tecnologia. Vocês não sabem o quanto eu lutei por isso, tá? Lutei muito. E hoje nós temos um espaço valioso nas discussões do mercado, tá? A ponto de executivos de empresas hoje serem profissionais de tecnologia. Só que existe uma série de peças quebradas no caminho e compete a gente também. Não adianta você ficar parado esperando que as coisas vão se estruturar automaticamente, tá? Então você precisa também reconhecer as suas fragilidades, reconhecer as fragilidades do ecossistema que você está, buscar uma capacitação contínua, tá, dentro do processo e buscar um diálogo efetivo com os pares, com os gestores, tá, com as áreas de negócio. Aí vem a parte muito positiva dessa discussão de squads, que é envolver negócio, ter TI dentro do negócio. Isso para mim é fundamental, é um benefício absurdo, só que vocês precisam bater na porta e falar assim: olha, precisamos arrumar a casa para que a gente realmente tenha uma operação que seja ágil, né? Que a gente consiga fazer com que os times tenham capacidade evolutiva. Não adianta fingir que as coisas vão acontecer, porque elas não vão. Aí entra naquele fluxo recorrente de mexe num lugar, quebra o outro, destrói a aplicação toda, para todo mundo, sala de guerra efetiva, né? Quem nunca viu isso, tá? Quem nunca participou dentro desses cenários. E aí vem aqueles fundamentos, né? De voltar e fazer uma análise de causa-raiz. Comece a fazer análise de causa-raiz nos problemas que estão acontecendo, nos processos repetitivos, que vocês vão começar a ampliar a visão. E aí vocês vão pontuando quantas vezes estão acontecendo, tá? Vocês vão ver que as pessoas que estão ao redor vão começar a entender o tamanho do problema, o tamanho do processo repetitivo e quanto isso está tornando essa operação, né, um limitador do crescimento da organização, tá? E isso é uma notícia triste,
porque não é o que as pessoas estão objetivando, tá? Só que é o que está acontecendo na prática. Isso tem acontecido com muita frequência no mercado. Talvez muito mais do que vocês imaginam, em empresas que vocês não imaginam, tá? E a outra parte mais triste é que você vai com os executivos apresentam a visão de negócio, tá? Essa visão de transformação, ela não chega efetivamente na TI, aí é um problema de comunicação, eu já relatei algumas vezes aqui, converso diversas vezes com os executivos, mas uma informação todos sabem, existe o objetivo de investir, existe uma missão de transformar, tá? E aí falta só o quê? Trazer onde atuar. E muitas vezes as áreas de TI não trazem, elas estão ocupadas, né, mantendo os mesmos problemas. Então, esse é um ponto que a gente tem que romper. Por que é que toda essa discussão é importante e o que é que isso tem a ver com as mentiras que contam nos projetos de software? Durante anos, nós estamos passando por esse processo de evolução de maturidade em desenvolvimento de software, evolução de maturidade em entendimento do que é realmente a tecnologia, tá? E do quanto de tecnologia gera de valor dentro das organizações. Eu diria a você que nós avançamos 1000% nos últimos 20 anos, tá? Nos 3 pilares. E o que é que a gente está faltando? Está faltando agora, do nosso lado também de tecnologia, o nosso movimento. A gente não está se movimentando. As coisas se movimentaram, as empresas se movimentaram. Olha o mercado, quantas empresas estão buscando evoluir, né, os seus projetos de software. São todas, tá? E isso é incrível, né? Quantas oportunidades se abrem todos os dias nos projetos de tecnologia. Por quê? As empresas estão buscando se reconectarem com essa nova jornada. E é uma jornada que não é opcional. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de uma jornada que não tem um botão não ir, tá? As empresas que não se adequarem, tá? Elas não vão conseguir ser competitivas, tá? E quando você entra no mercado tão disputado, onde o senhor está sofrendo, inclusive, concorrência cruzada, tá? Em empresas que estão oferecendo serviços em outras áreas, algo nunca visto nessa história. Isso é bem bacana também para vocês acompanharem e entenderem. Daí o fato que o teu concorrente, além de ser uma empresa global, além de ser uma startup que está do seu lado, sendo mais ágil que vocês, tá? Pode ser uma outra empresa que não era concorrente, se tornou concorrente também e está oferecendo uma outra experiência, tá? Mais leve, mais ágil, com o menor custo e vai ganhar o cliente, né? Isso assim é uma conta muito simples de chegar, mas nós temos que responder. Como é que a gente vai responder, tá? Trazendo uma nova estratégia de tecnologia que atenda esse novo contexto. Não adianta você pegar modelos de aplicações desenvolvidas lá antigamente e passar uma tinta nova na aplicação, como eu tenho visto também por aí, inclusive já comentei em outros bate-papos, fazer aquela famosa transformação cosmética, como eu determino, ou colocar só um API Gate na frente e chamar de transformação digital, tá? Aí realmente os projetos vão ser uma mentira, tá? Daí o fato que a gente tem que realmente assumir todos, tá? A nossa responsabilidade como profissionais de software, tá? Trazendo fundamentos do que nós vamos ter que fazer para apoiar as discussões de transformação digital, apoiar e contribuir com a maturidade sobre o que é um projeto de software, qual o impacto de cada mudança, qual a complexidade e que ações nós vamos ter que tomar quando nós iniciarmos um projeto também de modernização, né? Para não continuar do mesmo jeito. Porque é muito fácil, tá? Você começar um novo projeto e repetir do mesmo jeito. Por quê? Porque sempre foi assim, tá? Então, esse ciclo de transformação tem que envolver também um esforço de cada um de vocês, estudando, entendendo as mudanças, né? Eliminação de crenças limitantes. Ah, eu fiz isso, sempre deu certo, agora vai dar. Não vai dar, tá? A jornada é outra. E essa ruptura de pensar diferente, eu sei que não é um movimento fácil, tá? Às vezes nos faz repensar, nos tira da zona de conforto. E eu gosto de brincar comigo e com as pessoas que estão próximas a mim. Crie uma zona de desconforto todos os dias.
crie desafios profissionais para vocês, tá? Procurem ler sobre novos temas, procurem começar a entender, mesmo que você não aplique, tá? Não crie essa relação só do seu dia a dia que é o que você tem que estudar. Você precisa antecipar fatos, porque senão como que você vai estar fundamentado, né, para discutir sobre um problema que você está tendo que já foi resolvido. Não necessariamente você sabe resolver, mas você já tem uma visão que existe outras estratégias, tá? E isso vai ajudar você a trazer provocações, né? Montar um grupo de estudo dentro da organização, participar de eventos presenciais, online, de novo, né? Cuidando de você, cuidando da sua carreira também. Eu já bati um papo sobre isso com vocês, mas é um assunto super importante, ele trafega todas as questões, né? Porque no final do dia, essas mentiras são contadas de pessoas para pessoas, tá? E as pessoas receptoras, elas precisam se preparar para combater essas mentiras de forma educacional, tá? Então, você entender uma visão que está distorcida, compete a vocês chamar a pessoa num quadro, numa folha de papel e mostrar, tá? Aquela pequena mudança, qual o impacto que ela está gerando, o que já gerou no passado, mudanças similares, tá? E ações que podem ser tomadas para mitigar os eventuais riscos e, num cenário novo, como esses riscos estariam mitigados. Então, são pontos básicos que parecem óbvios, né, para a maioria das pessoas, mas quantas pessoas fazem pelo menos esse ponto, esse exercício que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, além de profissionais de software, se coloquem numa visão também de educadores, tá? Então, se você está vendo um conceito distorcido, uma abordagem equivocada e um sisteminha, tá? Dá aquele sorriso maravilhoso, tá? Chama a pessoa e começa a discutir sobre o tema, tá? Porque esse sisteminha, né, que traz milhões para a companhia, é o mesmo que vai levar os milhões embora, tá? Então, é muito importante trazer essa responsabilidade coletiva, tá? E do ponto de vista de colaboração. E sempre com a visão que a outra pessoa que está do outro lado, ela não está na mesma visão que você, não está dentro do ônibus. E essa é a maior dificuldade que eu vejo nos times técnicos, tá? A gente acaba se prendendo muito a fatores técnicos, tá? E esquece que existem pessoas que não estão no ônibus, então vocês precisam contextualizar numa outra visão para que essas pessoas realmente comecem a entender. E isso é muito bom, quando você traz a pessoa para dentro do ônibus, elas vão seguir a jornada com vocês, tá? Vão entender os impactos, vão entender que é realmente necessário, por exemplo, abrir um outro projeto paralelo e ir começando a modernização por partes, isolando contextos, gerando novo valor de negócio, até para que vocês consigam treinar um processo diferente, ganhar maturidade e avançar nesse ciclo de transformação. Para quê? Para que efetivamente consigam fazer uma mudança. Porque quantas empresas hoje no mercado conseguem fazer uma mudançazinha, tá? Então, esse é o ponto-chave que eu deixo também como desafio para vocês. E por que é que não conseguem, né? Por que é que toda mudança é uma mudança complexa? Por quê? Porque o software que vai receber essa mudança já recebeu 400 mil curativos, né? Cada um em cima do outro. Não sei se vocês já visitaram algum prédio histórico, tá? E às vezes você vê que tem N camadas de tintas em um determinado momento ali da parede. Eu recomendo vocês visitarem alguns museus, tá? É bem legal para você aprender e ter até uma jornada de explicar para uma outra pessoa. Mas olha para esse cenário que eu estou te dando, né? É como se fosse vários band-aids um em cima do outro ou várias tintas na parede. Isso são os projetos que vocês estão trabalhando. Como vocês têm expectativa de ser ágeis, como vocês têm expectativas, tá, de serem competitivos contra um outro projeto novinho, leve, estruturado, com uma abordagem nova de arquitetura, com uma visão cloud native, tá, escalável, com performance. Como? Fala para mim, né? Então, assim, funcionou no passado, funcionou. Na época você era client server lá, que 10 pessoas acessavam. Hoje, a gente tem que atender 1 milhão, 1 bilhão de pessoas, tá? E o poder computacional que nós temos permitem fazer N cenários, tá? E nos permitem fazer essa evolução com
os melhores fundamentos e pensando justamente no crescimento contínuo e numa evolução da aplicação contínua. Quantas vezes vocês imaginavam fazer um deploy em produção, tá? Em real time? Quantas vezes algum de vocês imaginou aqui, tá? Há 20 anos atrás, fazer isso sem parar a operação? Fala para mim, de vocês que estão nos acompanhando, tá? Então hoje a gente consegue fazer isso com simplicidade. Eu consigo ter mais de uma versão em produção, fazer direcionamento de tráfego para ver se a nova versão está causando algum tipo de impacto e depois ir fazendo um rollout. Então assim, são novos modelos que nós temos hoje, tudo evoluiu. E por que a gente está insistindo em modelos tradicionais e continuando com o pensamento também de softwarezinho? Então a gente tem que começar a rever o que eu chamo de estratégia de software, tá? Esse é um tema que eu tenho trabalhado em profundidade nos últimos anos e é o meu dia a dia apoiar as empresas nessas discussões, porque é a estratégia de software que vai apoiar a transformação. E vocês têm um papel fundamental nessas discussões, tá? Atuando de acordo com o papel de vocês no projeto, porque o agente de transformação, ele atua em vários eixos, tá? Você não tem uma transformação com um botão, isso não existe, tá? Então, a transformação é um trabalho coletivo. Você precisa ir criando essa cultura, trazendo uma visão diferente para todos que participam da discussão. E todos envolvem todos, tá? Não somente o time de tecnologia, o time de negócio, os executivos da companhia. Então, a empresa quer ser ágil, quer ter uma nova estratégia, quer ser uma empresa de inovação, tem que propagar essa informação para todos. Mas eu vejo que quando parte chega dentro da nossa área de tecnologia, nós não estamos dando a resposta efetiva no processo. Então, estejam atentos, tá? A todos esses processos repetitivos que chegam até vocês, falhas que vocês mesmos cometem, tá? E podem rever essas falhas para não acontecer de novo, tá? Eu acho que esse é o ponto-chave aí de qualquer discussão e apoio, né, ao nosso modelo de transformação. O nosso objetivo aqui desse bate-papo é justamente conduzir uma estratégia de transformação, porque nós vamos fortalecer todo o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Quem quiser conversar um pouco mais a respeito, faz contato comigo, todo e-mail ramondurais@2pc.software. Você pode mandar sugestões, se precisar de ajuda nos seus projetos de software também, faça contato conosco, é o nosso dia a dia apoiar discussões de transformação digital, arquitetura de software e estratégia em projetos complexos de software, tá? Nós apoiamos também os clientes com um produto chamado DevPrime, que é uma stack que traz toda uma experiência de modernização de aplicação e você consegue, por exemplo, desenvolver um novo microservice em 30 minutos, já com todas as práticas de arquitetura de software, engenharia de aplicação implementadas também. E é um bate-papo que a gente vai ter também em alguns momentos aqui com vocês. E muito obrigado, compartilhe esse bate-papo com outras pessoas, me marca lá no LinkedIn, vamos interagir, vamos buscar conhecimento, trocar experiências, porque é dessa forma, e recebendo principalmente o feedback de vocês, que eu trago novos temas aqui para a gente discutir que fazem parte do dia a dia, fazem parte da trincheira de vocês, profissionais de software. E dessa forma nós vamos fortalecer todo o ecossistema, tá? Então entre em contato, vamos conversar sobre software, convida outras pessoas para esses bate-papos, lembra de assinar para ser notificado também, participa nos canais do Telegram, participa no YouTube, compartilha no WhatsApp, é muito bacana, me marca lá, vamos discutir lá no LinkedIn sobre esse e outros temas e trazer mais insights, né, para a gente ajudar a evoluir o nosso ecossistema de desenvolvimento de software. Conta comigo, Ramon Durães, junto com vocês sobre estratégia de software. Até a próxima.